Seja muito bem-vindo ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da Palavra de Deus. Eu sou a Carol Bellini e você já sabe que nós estamos todas as semanas juntos aqui nesta mesa. E qual é o nosso objetivo? Trazer você de volta para o convívio do lar, dos relacionamentos reais. Porque a gente gasta muito tempo no celular, nas redes sociais, e a gente perde esse tempo de sentar, de conversar, de ver histórias das outras pessoas. Então, você já sabe, né? Se você quiser depois mandar esse link para muitas pessoas, para elas assistirem, para você poder conversar sobre esse assunto, faça. Porque a gente tem o nosso combinadinho dos 3 Cs, né? Você precisa curtir, comentar e compartilhar nesse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Então, nos ajude a continuar levando essa mensagem para outras pessoas. Você pode nos escutar no Spotify também. Os nossos episódios estão sendo colocados lá para abençoar pessoas que não assistem aqui no YouTube, mas se você gosta de ver o seu lugar, é aqui no YouTube com a gente. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Ela é minha amiga, nunca falo quanto tempo que as pessoas são minhas amigas, porque vocês vão achar que eu sou uma pessoa mais experiente, mais madura, mas eu conheci ela faz poucas semanas, faz pouco tempo. E ela já tá rindo que já tá se entregando já. Então a gente tá aqui com a Fabi, ela é casada com o Thiago, ela é mãe de 2 meninas, a Catarina e a Beatriz. Ela é jornalista e atualmente ela é missionária no Palavra da Vida Norte. Seja muito bem-vinda, Fabi. Obrigada, Carol. Um prazer enorme estar aqui com você, viu? Obrigada pelo convite. Já acompanho aí, sei seu trabalho é muito legal com as mulheres, então obrigada. E eu estava animada quando a Priscila veio aqui, eu falei, a próxima é a Fabiana. Levou 1 ano, mas chegou. Chegou esse momento. E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero fazer uma pergunta para você, Fabi, que a gente faz para todos os nossos convidados. Não. Quem é Jesus para você? Olha, a gente tem quantos minutos? Olha, Jesus para mim, ele é... Lógico que ele é a minha salvação, né? Ele é o meu salvador, aquele que perdoa os meus pecados, que me deu vida eterna. Mas quando a gente pensa na prática, né, na vida agora, ele é a transformação que eu tive, né? Falei para ela que eu ia chorar, mas não sabia que era tão rápido, né? Mas enfim, mas ele é a minha transformação. Acho que eu até esses dias eu estava conversando com as minhas filhas na devocional, eu falei para elas bem claramente, eu não sei onde eu estaria se não fosse o Senhor. Porque realmente eu tinha tudo para ser completamente diferente. Então, ele é a minha transformação. E aí eu vou contar um pouquinho por que eu tô falando isso, que não é da boca para fora, não, é real mesmo. E foi por isso que a gente chamou você aqui. Porque, gente, vocês vão ver, a Fabi tem uma história que se você achava que você tinha uma desculpa, depois desse episódio, talvez você pense, não tem uma desculpa, tem uma grande responsabilidade. Amém. E aí eu queria que você contasse pra gente como é que você conheceu Jesus como Salvador. Bom, eu não nasci numa família cristã, né? Minha mãe, na verdade, ela ia na igreja quando ela era criança. Só que bem pequena, o pai dela tirou ela da igreja. E ela cresceu sem Cristo, né? Ela casou com meu pai, teve a minha irmã, teve a mim. E quando eu estava mais ou menos com 8 anos... eu gosto de contar essa história porque eu gosto assim, de ver assim, o poder sobrenatural de Deus, como ele faz para nos alcançar. A minha mãe tinha um buffet infantil no Belém. Então, é bom falar para o pessoal de São Paulo que o pessoal conhece, né? Porque quando eu dou testemunho lá no Norte, ninguém sabe nada, né? Então, a gente estava no Belém e aí tinha linha... E também tinha uma linha cruzada. Quem vai se lembrar o que é linha cruzada, né? Telefone fixo. A minha mãe, ela tinha um telefone, ela atendia e tinha uma outra linha. Assim, que ela praticamente falava com a pessoa. E aí, nessa linha cruzada, minha mãe começou a conversar, a fazer amizade. E ela sempre ouvia a pessoa falando de igreja, meus filhos vão pra igreja. E aí, quando ela falou assim, eu queria saber que igreja que você vai? Gente, pasmem, era a mesma igreja que minha mãe ia quando eu era criança, que casou os meus avós. Sim. E ela ficava no Brás, não ficava no Belém. Então, não era nem algo assim, num bairro, né? Aí, quando a minha mãe ouviu isso, parece que Deus realmente falou assim, escuta, né? E aí, a minha mãe, naquele momento, ela falou assim, você precisa voltar para a igreja, acho que Deus está chamando. Só que meu pai não ia, né? E aí, teve vários episódios, né? Nesse meio tempo. Mas quando eu tinha 10... Aí eu comecei a ir na igreja, eu comecei com 8 anos, mais ou menos, a frequentar, mas era bem, né? Aí quando eu tinha 10 anos, meus tios iam levar os filhos para o Palavra da Vida, em Atibaia. E aí falou assim, você não quer levar a Fabi e tal? Aí minha mãe falou assim, tudo bem. E aí eu fui no Palavra da Vida Norte, eu estou no Atibaia, né?
E foi numa pregação do Sr. Haroldo Heimer, que ele falou claramente sobre céu, inferno, sobre salvação. Eu lembro que eu chorava muito e, realmente, com 10 anos, eu lembro de ter entendido. Eu dei o meu testemunho no culto da fogueira, fui no culto da fogueira. Eu lembro que eu chorava muito, porque a gente estava passando uma situação bem delicada na família. Meu pai tinha quase morrido numa cirurgia e tudo mais. E eu me converti mesmo a Cristo num acampamento. Então, assim, eu defendo super esse ministério, porque fala assim, gente, não, eu me converti no acampamento, no culto da fogueira. E aí eu ganhei como melhor acampante por conta disso. Aí eu voltei, foi em julho de 94. Aí já denunciei minha idade, né? Oxi. E aí eu voltei em janeiro como melhor acampante. E aí o mais interessante é que meu pai, mesmo não seguindo, né? Ele via a diferença e ele falava assim, porque até naquela época era caro acampamento, né? Mas aí quando ele começou a ver que cada vez que eu voltava do acampamento eu voltava melhor, ele falava, não, vale a pena o investimento, eu vou pagar pra essa menina aí. Porque ele falava, cada vez que ela volta mais obediente, mais calma. E realmente, acho que minha igreja não tinha um sistema de discipulado nem nada. Então, cada vez que eu ia para o acampamento, alguma coisa acontecia que eu entendia. Então, por exemplo, até a questão de roupa. Eu não tinha padrão nenhum, minha igreja não estabelecia padrão nenhum, eu usava roupa que, né, eu era magrinha, sempre fui bem magrinha, então eu usava várias roupas assim. Só que no Palavra da Vida eu não podia usar. Uhum. E aí, quando eu lembro uma vez, acho que depois de janeiro, acho que na terceira vez eu falei assim, mas espera aí, se eu não posso usar lá, por que eu posso usar aqui? E aí, aos poucos, eu fui tirando várias peças do meu guarda-roupa, e minha mãe falava assim, mas isso é novo, por que você vai tirar? E eu falei assim, mãe, não faz sentido, mas eu nem sabia por quê, eu só falava assim, não faz sentido, se eu não posso usar lá, por que eu posso usar aqui? E aí, o meu discipulado era praticamente de 6 em 6 meses, entendeu? Aí eu ia para o acampamento, eu ficava uma semana imersa, que naquela época era uma semana, e aos poucos eu ia vendo, assim, tipo, o que era ser cristã, porque realmente na minha igreja a gente não tinha discipulado, eu ia indo, e aí com 14 anos, realmente, assim, eu senti um chamado muito grande de Deus, assim, de realmente, eu queria trabalhar para Ele, foi numa pregação do Ronaldo Lidório, ele foi lá na minha igreja, E aí eu lembro que foi... Tudo comigo assim, é muito engraçado, é meio intenso, sabe? Acho que eu sou bem intensa, aí Deus fala, eu acho que precisa ser bem intenso com você pra dar certo. E aí eu lembro que ele tava pregando, e eu com 14 anos, eu já meio que sabia o que eu queria, né? Eu queria jornalismo. Só que aí na pregação, ele tava pregando, falando, né, das coisas, e eu não sei por que naquela pregação eu ficava... Pra mim, assim, tipo, pra ser missionária eu tinha que ir pra área da saúde. Olha só. E aí eu comecei a chorar desesperada, porque até hoje eu não gosto de agulhas, né? Eu só melhorei por causa das minhas filhas. Mas naquela época eu falava assim, eu não vou ser missionária então, porque eu não vou, como que eu vou dar uma injeção em alguém? E eu lembro que eu fiquei em pânico, eu chorava, e no culto eu chorava. Aí a minha mãe ficou desesperada, né? Aí ela foi falar com a esposa do Ronaldo Lidório, falou, conversa com a minha filha, ela tá desesperada. Aí eu nunca me esqueço que ela veio falar comigo, aí ela falou, por que você tá chorando? Eu falei assim, porque eu quero ser missionária, eu tô sentindo Deus me chamar, mas... eu não consigo fazer enfermagem. Eu não sei se... eu não quero. Eu não sei o que eu vou fazer. Então, eu não vou fazer nada. Aí ela falou assim, mas espera, mas o que você quer fazer? Eu falei assim, eu quero fazer jornalismo. Não dá pra fazer nada com jornalismo. Missões não dá, eu já super, né? Aí ela falou assim, olha, faz o seguinte. Uma coisa eu tenho certeza. O que Deus faz, Ele sabe pra que ele faz. E se Ele colocou isso no seu coração, Ele vai usar quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Então, só relaxe, confie em Deus. Menina, aquelas palavras foram como um bálsamo, assim, sabe? Eu fiquei assim... tipo, eu não entendi na época direito. Não mudou a minha cabeça, assim. Mas quando ela falou aquilo, pra mim foi tipo assim... tá bom. Se Deus... porque eu realmente tinha uma aptidão maior pra escrever. Eu já tinha escrito livros quando eu era criança. Sempre fui mais essa parte. Aí eu falei, bom... então eu vou descansar nisso, né? E aí eu comecei a trabalhar muito na igreja, assim, muito. Eu era diretora do grupo de teatro, líder de jovens, eu fazia tudo na minha igreja. De sábado, eu ficava sábado inteiro, domingo inteiro na igreja. Eu fazia absolutamente tudo, era líder de tudo, participava de tudo. Até os diáconos iam levar lá comida, eu ia junto. Eu montei um grupo de assistência social dos jovens, a gente visitava asilo, visitava orfanato. Eu que organizava tudo, ia comprar coisa para levar, a gente cantava, não sei o que, eu era muito, muito ativa. E aí, então isso continuou queimando no meu coração, né? Até que quando eu acabei o ensino médio, aí eu prestei faculdade, eu não passei, nem eu queria, né, as 2 melhores faculdades da época de jornalismo. Eu não passei, e aí alguma coisa me veio muito forte, falando assim, mas e aí? Você não queria trabalhar para mim, né? E acabou, né?
E aí eu falei assim, não, então... Aí eu fui pedir pro meu pai, que no Palavra da Vida, você não pode ir se os pais não autorizarem. E aí, quando eu fui falar com meu pai falou, não, imagina, meu pai não é cristão, né, não é até hoje. Ele falou, não, como você vai seminário sem fazer uma faculdade? Você estava se preparando para a faculdade, então você vai fazer uma faculdade, depois a gente vê. E aquilo foi muito banho de água fria, né, que tipo, eu falei, nossa, e agora, né? E eu já trabalhava nessa época, né, eu já estava trabalhando junto com o colegial, né, eu trabalhava numa copiadora. E aí eu falei, beleza. Aí eu falei, mas também não vou ficar me matando em cursinho agora, né? Porque se eu quero só fazer faculdade para cumprir, né, a exigência do meu pai, eu também vou fazer uma faculdade mais fácil. E aí eu fiz. E aí, nesse período da faculdade, é difícil descrever, assim, o que foi a minha vida. Porque, assim, eu não me desviei em nenhum momento. Assim, eu sempre continuei para a igreja e tal. Mas era muito intenso, porque eu trabalhava e estudava, né? Primeiro eu trabalhava nessa copiadora e depois eu fui para a área, né? Fui ser assessora de imprensa no segundo... Estagiária, né? No segundo ano. Então, era tudo muito intenso, tinha muito trabalho, muita coisa. Então, assim, a vida na igreja eu continuava, mas era bem menos, né? E hoje, né? Olhando para trás, eu vejo, assim, que a minha vida com Deus foi indo pro brejo, assim, sabe? Uhum. Tipo, era só um ativismo, né? Eu ia, continuava fazendo... cumprindo as minhas obrigações, mas assim, a minha vida mesmo com Deus foi... E muitas coisas aconteceram, assim, né, por conta disso. Acho que na época... Eu não falei, né, mas... que essa parte eu não gosto muito de falar, mas enfim. Quando eu tinha 12, eu namorei, 1 ano e meio, eu acho, 13, eu acho. Ele pediu pro meu pai, era um menino da igreja e tudo mais. Aí eu namorei, acho que 1 ano e meio, 2... Quando eu tava com 16, eu tive 3 namorados num ano só. Isso realmente é uma coisa que eu não me orgulho. Mas todos eles foram pedir para os meus pais. Olha só, isso hoje é item de luxo, quase não existe mais. Não, mas assim, eu falo isso porque eu falava assim... Eu falo que eu era crente juíze, sabe? Eu fazia aquilo que era justo aos meus próprios olhos. Uhum. Porque, assim, eu não tinha orientação nenhuma. Na minha igreja, eu era mais santa, pelo menos na visão... na minha perspectiva, no geral, assim, tipo, eu era líder, né? Eu era a que mais fazia. Então, assim, eu achava que eu era mais, né, pura e santa e verdadeira. Então, assim, eu tinha critérios, né? Não posso namorar sem que meu pai autorize. Então, todos foram pedir pro meu pai. Mas, tipo assim, se hoje minhas filhas falarem uma coisa dessa... É louca, né? Louca. Completamente louca. Aí, então, assim, eu falo assim, era muito juízes, né? Enfim. Então, assim, a minha vida foi uma colcha de retalhos, assim, cristã, né? Porque eu ia na igreja, mas eu amava muito a Deus, isso eu sabia. Mas, assim, isso não basta quando... Uma ilustração que eu sempre uso quando eu falo com as meninas no seminário, que, por exemplo, meu marido, ele não gosta de comer frutos do mar, né? Então, se eu quiser... Gente boníssima, gente boníssima. Mas assim, se eu quiser fazer um jantar romântico para ele, para agradá-lo, eu não vou servir um prato de camarão, apesar de ser algo que eu amo profundamente. Uhum. Porque eu não vou demonstrar amor a ele. Então, assim, eu preciso conhecer o meu marido para realmente demonstrar amor para ele com aquilo que ele gosta. E era exatamente isso que eu não fazia com Deus, porque eu não sabia exatamente o que ele queria de mim. Então, eu fazia aquilo que eu achava mais certo. Eu fazia aquilo que eu queria muito. Era uma coisa muito forte no meu coração. Mas eu não sabia o que ele queria. E eu achava que eu sabia. Então, eu fazia com todas as forças. Então, assim, eu trabalhava. Mas eu era uma pessoa extremamente irada. Então, assim, por ser líder, assim, tipo... Então, assim, eu acabava com as pessoas... Assim, eu passava por cima, se precisar para chegar... E era assim, era coisa de Deus, entendeu? Mas eu lembro, assim, eu realmente tive sempre um temperamento muito forte, né? Coisa que eu tenho entregado cada dia mais para o Senhor. Hoje, às vezes, eu lembro coisa que eu fazia. Bom, pra vocês terem uma ideia, né? Eu tô abrindo aqui nossa caixa de Pandora, né? Assim, mas é porque para vocês verem por que para mim Jesus é transformação. Porque eu sempre fui uma menina muito, muito, muito nervosa, estressada. Eu cheguei, assim, a jogar suco no meu ex-namorado, assim, tipo, de raiva, porque ele tava fazendo não sei o que, ele queria sair. Eu, com raiva, joguei. Eu olho hoje, eu falo, meu Deus, que falta de domínio próprio, né? Eu já fui pra cima de um menino que tava me irritando, tiveram que me pegar. Tipo, sabe aquela coisa barraqueira mesmo, assim? Não faço a mínima ideia do que você tá falando, Fabi. Eu não faço. E hoje, quando eu falo isso, eu falo, gente, parece que é outra pessoa, sabe? Parece que são dispensações que eu vivi. Sabe? Porque eu falei, gente, quando eu olho assim, eu falo, Senhor, será que era eu mesmo?
Porque assim, só pra vocês terem noção, assim, do nível da pessoa, entendeu? E eu era líder de igreja, entendeu? Eu sempre fui muito... Mas era nesse nível, assim, sabe? Tipo, sempre fazendo aquilo que eu achava mais certo, passando por cima. Enfim, não tinha um padrão, não tinha uma linha de direcionamento. E aí, enfim, quando eu quis ir pro seminário, meu pai falou não, aí eu fui pra faculdade, foi aquilo que eu tava falando, então, assim, era nesse nível. Então, imagina, essa pessoa que já tava, né, desse jeito, indo pra faculdade, diminuindo a comunhão com Deus, vocês imaginam o que aconteceu, né? E eu trabalhando loucamente, comecei a gostar muito da área, né, eu trabalhava muito e eu continuava com os meus princípios, né, tanto que a minha chefe... Eu não mentia no telefone, eu tinha princípios. Então, é só para as pessoas entenderem que nem necessariamente quando a gente fala assim, eu tô na igreja, eu tenho princípios. Isso quer dizer que a gente está agradando e fazendo o que Deus quer. Porque era exatamente o que eu fazia. Eu era muito rígida com os padrões que eu tinha. Que eu sabia que, né, que eu imaginava que era o que Deus queria. Mas tinha muita coisa. Tipo assim, eu coava às vezes, né, o negocinho e deixava passar o camelo, né? Então... Hoje eu vejo isso, né? Na época, para mim, estava tudo certo. E aí eu lembro que na faculdade, assim, minha vida espiritual foi começar indo pro ralo, né? E aí eu lembro, assim, é tão engraçado que eu contei meu testemunho para as meninas lá do seminário, e aí eu até brinco com elas, né? Eu acho que quando eu estava no terceiro ano, faço 4, né? Eu estava no meio do terceiro ano, a minha faculdade entrou em crise financeira, muito forte. E aí começou a se falar assim, tipo... E na minha turma, nós éramos em 6 cristãos. Eu acho que isso foi também algo que Deus colocou para, tipo assim, vamos preservar essa doida. Porque, assim, nenhum deles era muito firme com Deus. Tipo assim, todo mundo amava Jesus, todo mundo que estava lá e tal, mas, assim, firmes com Deus, assim, tipo... Não vou dizer que não eram firmes, mas, tipo, assim, não era aquela coisa que hoje eu vejo que tem... A maioria melhorou, né, do que era naquela época. Mas, assim, a gente meio que se protegeu. Sabe, assim, do pior, né? Como a gente era sempre junto, então a gente tinha esse código de conduta um pouco, né? Não era tão baixo quanto os outros, né? Então a gente se protegeu e tal. Então, para mim, aquilo era um lugar seguro. Porque, assim, então, a gente sabe como que é a faculdade, né? Para você ter 6 cristãos numa sala, é tipo assim... ganhar na loteria. Realidade. Então, assim, eu achava isso o máximo. Eu falava, não, era isso que eu queria, porque a gente se protegia, a gente brigava com o professor. Gente, então, aí vem a parte, né, que hoje eu sei que eu era super feminista, porque tudo que eu fazia naquela época, eu peitava professor, eu gritava com qualquer um que vinha, eu falava o que eu pensava, o professor começava a atacar a Bíblia, a gente ia lá, enfim. E aí, nesse terceiro ano, minha faculdade começou a ficar com problemas financeiros, e aí o que começou a ser ventilado? Vai ter que cada um procurar uma faculdade para terminar o curso. E aí, a minha zona de conforto foi pro ralo. Porque eu falei, como assim? Peraí, pessoal, não é assim que funciona. Como assim? Cada um vai para um lugar, eu vou perder todos os meus amigos, a minha zona, minha bolha vai explodir. E aquilo, assim, Deus foi cruel, assim, sabe? Porque ele falou assim, minha filha, você tá indo por um caminho muito cruel, no sentido assim, né? Não no sentido bom da palavra, assim, né? Porque ele falou... Ele sabia onde pegar, né? Ele sabia o que... E ele foi para me proteger, né? Hoje eu vejo isso. Mas ele tirou totalmente meu chão e eu fiquei desesperada. Aí eu comecei... Aí foi nessa hora que Deus tirou aquela cobertura do meu coração para eu ver o que estava lá dentro. E eu fiquei muito desesperada. E eu lembro, assim, que eu fui para panelaço na faculdade. Eu fiz piquete. Nossa. Enfim. Você era do tipo de aluno que me dá trabalho lá na universidade. Olha que legal. Pensa na pessoa que batia a boca e falava e reclamava e sempre tinha que contestar. Mas é legal que a gente vai vendo a transformação na vida deles também ao longo da trajetória. Eu acho isso Por legal. isso que eu falo que Jesus é transformação. Então, assim, mas eu lembro que, assim, foi um período muito, muito difícil, porque eu realmente, Deus, ele descortinou meu coração, ele me mostrou tudo que estava muito ruim lá dentro. E eu fiquei muito mal, porque eu falei assim, nossa... E aí, nesse período, a gente já estava até pensando no trabalho de conclusão de curso. E nesse período, meu curso, a gente tinha muito professor de jornalismo literário, que era até, tipo assim, era o que eu mais me identificava. Porque eram todos os professores voltados para isso. Era um projeto totalmente assim, que nunca mais eu via acontecendo. E a gente ia perder isso também. E eu queria fazer um livro como TCC. Eu ia perder tudo. Eu ia perder a minha bolha, eu ia perder o jornalismo literário, eu ia perder o meu trabalho de conclusão de curso, eu ia perder tudo. Então, assim, eu pirei, assim, literalmente foi...
Eu não vou dizer pra você que eu entrei em depressão, mas olha, foi por pouco. Porque realmente eu cheguei no fundo do poço, assim, de desânimo total, de cansaço físico, emocional, espiritual. Só que aí eu brinco com as meninas, né? Que eu falo assim, parece que, tipo, Deus fez um negócio assim, parece que aquela... Sabe aqueles filmes de realidade alternativa? Que parece que ele mostra uma realidade e depois volta pra que tá... Parece que aconteceu isso. Porque, de repente, acabou o ano e nada aconteceu. E você ficou desesperada à toa. Exato! Foi, tipo, 6 meses de terror. E no começo do do ano seguinte, e tudo continuar como tinha que ser. E a faculdade continuou, e os professores continuaram, e como se nada tivesse acontecido. Eu falava, gente, que doideira. Hoje eu olho pra trás e falo assim, nossa, Deus, foi uma realidade alternativa que só eu vivi ou outras pessoas. Foi o momento que Deus falou assim, agora eu vou expor o coração da Fabiana pra ela ver o que tá acontecendo. Fabi, você viu? Agora podemos voltar. Exatamente, quase como um filme, assim, né? E aí, quando voltou, eu falei, nossa... E, tipo, aí voltou, normal, a gente continuou tal, mas aquilo realmente me pegou de jeito. E aí, quando falou do livro, logo no começo do ano, eu fui fazer fui equipar no Palavra da Vida. E acabou que, tipo, era um acampamento meio rápido e nem muito... Acho que só fui eu de equipante de fora, assim. E aí, o Edwin e a Fabiola, acho que você conhece, né? Esse beijo pro Edwin, beijo fogo. E a gente tava conversando, falando assim, eu quero fazer um livro, uma biografia de TCC e tal. E aí eles falaram assim, o senhor Haroldo queria muito alguém para falar, né? O senhor Haroldo é o fundador do Palavra da Vida. Ele queria muito alguém para fazer a biografia dele, ele tava doido assim para registrar, porque ele já tá ficando mais velho e tudo mais. Eu falei, se ele topar, né, eu posso ver com a minha professora e tudo mais. Acho que deu 2 dias, ele me ligou, super animado, querendo conversar e tal. E aí, beleza. Aí eu fui conversar com ele, apresentei o projeto e levei para minha professora. Aí minha professora, tipo assim, imagina, vamos falar de catequizador de índio? Não sei o quê, papapá, não vai aceitar. E eu assim, mas e agora? E assim, eu já estava apaixonada, para mim já estava, né, tudo pronto na minha cabeça. Aí eu comecei, como Deus já tinha, né, dado uma trabalho, eu estava começando a ficar mais próxima a ele de novo, né, pelo menos a comunhão. Aí eu comecei a orar, né? Falei, Senhor, tu sabes, né? Eu quero muito fazer. E aí o senhor Haroldo entregou uma fita. Nossa, fita, né? Socorro. Totalmente entregando a minha idade. Uma VHS ou cassete? Ai, socorro. Ele entregou que eles tinham feito, acho que a BBC tinha feito um documentário deles lá nos Estados Unidos, explicando tudo que eles tinham feito com os índios e tudo mais. Ele falou assim, dá pra ela assistir. Menina, eu não sei o que deu naquela fita, que eu nem sei se eu vi ela inteira já, mas eu sei que a minha professora viu, gamou no seu Haroldo. Também, ele era tão funcionário, tão Gente, fofinho. ela ficou impressionada com o trabalho. Porque assim, vamos combinar que o povo nem sabe o que o missionário faz, né? Sim. Eles confundem tudo, acho que tudo é a mesma coisa, enfim. Quando ela viu tudo que eles faziam, como eles ajudaram os índios, ela ficou apaixonada e topou o trabalho. Aí eu falei, bom, Deus é mais, né? E aí... Gente, aí vocês veem, assim... Aí nessa hora, assim, cada vez que eu lembro do meu testemunho, eu vejo, assim, como Deus é demais, sabe? Porque... Depois de tudo que eu tinha feito, sabe? Depois de tudo que eu tinha largado, Senhor, da vida de juízes que eu tava levando, sabe? No meu último ano, eu convivi com o seu Haroldo e com a dona Débora o ano inteiro. Eles eram o meu objetivo do curso. Eu almoçava, eu jantava, eu dormia na casa deles. Eu ficava falando da vida deles o tempo inteiro. Tipo, tem como você não ser crente? Você não voltar e amar muito a Jesus? Ai, com aquela bondade, com aquela hospitalidade. Não, quando eu ia na casa deles, eu ficava assim... Aquela paz daquela casa... Eu chegava lá, eu só queria ficar sentada na mesa deles, sabe? Tipo, a gente ficava conversando, eu ficava fazendo entrevista e tal, mas tinha hora que, sabe assim, eu ficava assim... Eu só queria estar aqui, só para sempre. Porque era muita paz. E Deus me falou muito claramente, porque eu me converti com Ele. E sabe assim, parece que Deus estava querendo, tipo assim... Essa é a sua segunda chance, minha filha. E eu vejo assim, sabe? Um Deus tão gracioso que... Realmente, assim, aquele momento foi um momento chave na minha vida, sabe? Que eu realmente pude ver a graça de Deus superabundando, mesmo eu tendo tido uma vida, assim, louca, assim, se fosse, assim, eu não me desviei em nenhum momento, mas também hoje, se eu vejo, olho pra trás, eu não era um padrão de cristã, sabe? Assim, hoje, eu não faria nada do que eu fiz praticamente naquela época, hoje. Então, assim, eu vejo, assim, que foi muita graça de Deus. Foi um ano, assim, que Deus realmente
derramou a graça dele sobre mim de uma maneira sobrenatural. E realmente, e aí eu tive Obrigada. Eu tive um discipulado, assim, coisa que eu nunca tinha tido, né? Eu tive um discipulado 1 ano, né? Assim, porque eu tinha que falar com eles o tempo todo. Eu participei de Natal de família, eu falei com todos os filhos. Eu participava de absolutamente tudo, assim, sabe? Foi surreal. Então, foi 1 ano, assim, tudo que eu nunca tive de discipulado, eu tive 1 ano intenso, sabe? Falando da vida dele o tempo todo. E aí, acabando esse ano, Deus falando assim pra mim, e aí? Você falou que você ia fazer seminário, né? Mas aí acabou a faculdade e aí eu tinha alguns compromissos financeiros né? Mas eu continuava indo na igreja e tudo mais. Então, assim, a minha vida, assim, com Deus melhorou muito, mas ainda... Eu não sei explicar, é um negócio muito, muito doido, né? Assim, com Deus, assim, parece que ele é tão paciente, né? Porque, assim, eu sei que eu saí e parece que, assim, eu tava no menos 200, aí eu fui pro menos 100, aí eu fui pro menos 50, até chegar no zero, sabe? Assim, eu acho que eu cheguei no zero, eu posso estar sendo exagerado, mas eu acho que eu tava no zero quando eu casei. Eu não queria dizer nada, mas enfim. Porque eu falo assim, gente, eu saí de muito menos, sabe? E aí, passaram-se 2 anos. Aí, nesses 2 anos, o senhor Haroldo, ele quis revisar o livro para poder publicar. Então, eu passei mais um tempo com ele. Passei 1 semana na casa dele pra gente revisar todo o livro e tudo mais. E aí, assim, eu continuei trabalhando muito na igreja. A minha vida com Deus melhorou. Mas muita coisa ainda tava muito fora ainda daquilo que Deus queria, né? Mas Deus, ele é muito paciente, assim, olho para trás, realmente, eu queria ter essa paciência com as minhas filhas, às vezes. Eu falo, nossa, acho que eu tenho que aprender aquilo que Deus fez comigo. E aí, depois desses 2 anos, eu falei, não, agora já deu, né? Já paguei tudo, tava dando, né, tava ajudando em casa e tudo mais. E eu falei, bom, mas tem o meu pai ainda, né? Ele precisa autorizar, mesmo eu tendo, né? Eu já tinha 23 anos, mas ainda assim eu morava em casa, né? Eu tinha que ter autorização deles. E aí, gente, é muito engraçado, né? Ver, assim, como Deus age, né? Eu lembro que, assim, eu botei um monte de gente pra orar, né? Que eu falei, bom, eu vou ter que falar com meu pai, né? E vinha na minha cabeça um monte de coisa, né? Porque eu tava ajudando em casa. Meu pai não tava numa situação financeira tão tranquila. E aí eu fiquei assim, meu pai vai me questionar, tipo, eu tô saindo de um emprego, assim, que eu só tô crescendo, que eu tinha acabado de ser contratada, que eu tinha tudo pra deslanchar e ganhar bastante dinheiro. O que meu pai vai falar? Você tá louca, né? Vai começar a questionar um monte de coisa, tá? Então eu tava meio preparada para algumas respostas. E aí eu lembro que eu conversei, eu falei, gente, Deus, aquele versículo, né, que Deus inclina o coração do rei para onde ele quer, eu vi isso acontecendo naquele dia. Que eu lembro que eu sentei com ele, eu falei, então, pai, lembra uma vez que a gente conversou lá atrás e tal? Ele, sei, então, eu queria muito ir, né? Aí meu pai ficou quieto, assim, ficou olhando assim para mim. Mas você vai morar lá? Eu falei, pai, é integral, né? Eu teria que ficar morando lá, não sei ainda quantos anos, se eu vou fazer 1, 3, mas... Aí, direto, assim? Eu falei, pai, direto. Aí ele parou, ficou olhando, eu falei, pronto, agora vem, né? Um monte de questionamento. Aí ele falou, gente, olha isso aqui, doideira, olha o que passou na cabeça do meu pai. Eu não sei, eu nem sei se ele lembra disso, né? Ele falou assim, então, acho que quando eu for comprar uma casa, eu vou ter que comprar uma casa com uma edícula do lado, porque acho que você vai casar com alguém de lá igual você, né? Olha só. E aí não... Vai ser tipo assim, tipo pobre, né? Ele não quis falar com essas palavras, mas falou, né? E aí eu vou ter que pensar nisso, né? Quando ele falou isso, eu fiquei assim... Tipo, casar, eu tava solteiro, já nem namorado, tinha nada, eu tava nem falando disso. Aí eu fiquei assim, né? Tá. Tá bom. Eu falei, você tem que assinar o papel? Não, tudo bem, eu assino. E, tipo, saiu e nunca... Sabe assim? Foi um negócio, tipo... Oi, tudo bem? O que aconteceu aqui nesse lugar? Eu fiquei muito impressionada, assim, sabe? Eu falei, olha... Mas, ao mesmo tempo, eu também vi na prática que, assim, Deus inclina o coração do rei para fazer aquilo que ele quer, mas depois a pessoa volta a ser o que ela é, né? E foi exatamente o que aconteceu. E aí, quando eu fui pro seminário, meu primeiro ano, meus pais ficaram numa crise bem forte, assim, né? Entre eles, assim. A minha irmã realmente se converteu nesse meu primeiro ano de seminário. Então, foi um ano, assim, bem turbulento e eu não podia voltar para casa nos 3 primeiros meses. Então, eu recebi a ligação e tudo mais. E aí, meu pai começou a fazer todos aqueles questionamentos que eu falei lá atrás, né? E aí... Mas, assim...
com muita sabedoria, assim, eu vi muito, assim, Deus colocando palavras mesmo na minha boca, assim, sabe? Foi até que ele parou de falar, simplesmente aceitou. E eu terminei o primeiro ano, meus pais melhoraram. Eu vi, assim, sabe aquilo de José, que Deus ia abençoando? E parece que a bênção, Deus ia me tratando no seminário e a bênção ia escorrendo para minha família, assim, sabe? Eu vi isso claramente. Mas, ao mesmo tempo, Deus foi tratando muita coisa em mim. Eu lembro que eu brincava, assim, né, no seminário, que eu falava assim, nossa, meus pecados estão escritos nas paredes de algum lugar, né? Porque, tipo, todo mundo parece que vem me exortar de alguma coisa, né? E eu ficava desesperada, porque eu olhava, assim, eu falava, gente, eu tô com 24 anos e parece que, assim, eu não sabia nada. Eu falei assim, onde que eu tava na igreja todo esse tempo? Que eu não sabia nada disso que estão falando. Eu me sentia, assim, brincadeira, uma menina uma adolescente que estava começando a ler a Bíblia naquele momento, sabe? Eu ficava assim, como assim? Sabe, assim, era crise atrás de crise, porque aí eu comecei a ver o Deus que eu amava. Uhum. Eu comecei a conhecer o Deus que eu servia. E aquilo foi aterrorizante, porque eu falava assim, eu fazia tudo errado. Eu não... Sabe, aí aquilo foi transformando meu coração de uma tal maneira que eu ficava assim, meu Deus, o que é isso? Eu tô tudo errada, eu tô fora. Só que eu sempre fui intensa, né? Até hoje, assim, eu acho que Deus tem me ajudado a... Porque antes eu era, tipo, montanha-russa, né? Acho que agora eu tenho uns loopingzinhos. Mas eu lembro que a minha orientadora, tia Marcinha, né? Um beijo, tia Marcinha. Eu lembro que ela falou pra mim, ela falou assim, Fabinho, você precisa ter mais equilíbrio. Você parece uma adolescente. Você vai do 0 pro 100, do 100 pro... E aquilo fez muito sentido pra mim, né? E aí, no meu primeiro ano, eu comecei realmente a ver que tinha muita coisa errada na minha vida, assim, ainda, entendeu? Tipo assim, por isso que eu falo que eu saí do menos, do negativo, entendeu? E eu acho que o que é mais chocante é que você estava na igreja, você estava liderando, você estava à frente das outras pessoas. Então, você chega no seminário, assim... eu não sou tão ruim assim, eu já liderava pessoas. Exatamente. E aí você vai lendo, vai descortinando, você fala... Pois é, mas aí... Não contavam com a minha astúcia, né? Que Deus foi transformando meu coração. Só que assim, eu comecei a ver tudo aquilo e comecei a ficar... Uau, isso é muito legal! Eu preciso dizer isso pra todo mundo! A Bia é igualzinho você. Exato, minhas filhas são meu megafone de pecados, de tudo. E aí eu peguei e voltava pra igreja e queria falar pra todo mundo tudo que eu aprendi. Mas pra todo mundo mesmo. Pra todo mundo que eu podia falar e que eu não podia, e tudo. E eu fazia discipulado com homens, com mulheres, eu pregava na igreja, eu fazia absolutamente... Porque eu queria falar. Tipo assim, gente, pessoal, vocês estão entendendo que a gente não sabe saber nada do que está acontecendo na Bíblia? Então, assim, eu comecei, tipo... Gente, eu dava discipulado de evangelismo. Toda a minha aula de evangelismo eu dava para os jovens. Tudo que eu aprendia, eu fazia para eles. Tudo, absolutamente tudo. Porque eu estava, assim, encantada. Então, eu comecei tipo assim, a preparar todos os materiais... Na reunião de jovens, na reunião de adolescentes. Eles me colocaram no departamento infantil, esse é um parênteses. Eu nunca tinha trabalhado com criança. Mas eu lembro que você me deu boas dicas. Pois é, mas eu nunca tinha trabalhado desde que eu entrei no seminário. Até que eu entrei no seminário, eu sempre tinha ficado com adolescentes e jovens. Quando eu entrei, meu pastor falou, vai trabalhar com crianças. E era um projeto social... que era assim, a Priscila, que veio aqui no caso, fez ministério comigo, e deram para ela, que era visitante, as crianças já estavam na igreja há um tempo. E para mim, deram as que sempre chegavam primeiro dia, entendeu? Que eram aquelas crianças, tipo, super tranquilas, sabe? E eu que nunca tinha trabalhado com criança, entrei em pânico. Eu falei, que é isso? O que eu vou falar com esse povo? Que elas não param quietas num minuto, não, corre. Gente, teve um dia que eu saí pra pegar, não sei o que, quando eu voltei, eles estavam pendurados na janela, embaixo do banco. Com o ritmo da igreja, né? Com um negócio assim, olhei assim, parecia tipo assim, sabe aqueles filmes do Jardim da Infância? Foi aquela cena que eu vi. Eu fiquei desesperada. E eu acho que Deus fez isso também pra me humilhar, entendeu? Porque, tipo assim, eu tinha... jovens e adolescentes eu manjo, entendeu? Tipo assim, beleza. Mas não, você vai lá na sua... Gente, Deus gosta de tirar a gente da nossa zona de conforto. O tempo todo. Sempre, pra sempre. Eu tô aqui sentada na minha, ó. Fora da minha, né? Então, assim, aí Deus foi me humilhando nesse sentido, né? Porque ele falou assim, minha filha, você vai ser humilhada. E você não sabe nada, entendeu? E eu realmente fui muito humilhada no seminário. Né? Nesse sentido, assim, né? De mostrar que realmente, assim, eu tava com 24 anos na igreja, líder, não sabia nada, não entendia nada, fazia tudo errado. Cada semana eu descobria um pecado diferente, cada semana eu sabia uma prática diferente.
Olha, não foi fácil. E aí, no primeiro ano, eu falei, não, eu vou continuar, imagina, só comecei. Não cheguei nem no 0 ainda, bora lá, né? Vamos continuar. Só que eu quis fazer línguas originais. Ah, não, no segundo ano começou e eu falei assim, não, eu quero fazer línguas originais. Se é pra aprender, vamos aprender tudo. Vamos aprender até a última gota. Porque agora eu quero saber desse negócio o máximo que eu posso. E aí, pra fazer as línguas originais, eu tava fazendo missões, porque eu fui lá para missões, porque eu sempre, meu direcionamento era para missões, só que a minha igreja falou assim, olha, a gente só apoia você se você fizer o 5º ano aqui, que naquela época ainda tinha 5º ano. E aí, eles fizeram assinar na ata, né, falar, ó, você se compromete, né? Só que aí, minha carga horária virou de ponta cabeça, porque eu tava fazendo tudo para missões e eu tive que mudar para educação cristã, porque não ia ter como, né? Então, assim, eu quase surtei no segundo ano, né? Eu tive que aumentar meus créditos na lua para dar conta de fazer tudo, porque eu não queria deixar a matéria de missões, porque eu falava assim, o meu objetivo ainda era missões. Uhum. E aí eu fiz tudo que eu podia e tal. E aí, enfim, terminei o segundo ano 5 quilos mais magra, porque aconteceram 1000 coisas na minha vida naquela época, que tu bem sabes. E aí, enfim, acabou o segundo ano, e aí eu fui pro terceiro, beleza, com 1000 coisas já sendo tratadas. Cada ano era uma coisa que Deus ia tratando, assim, coisas muito profundas, né? Porque, assim, eu falo pras minhas filhas, né? Tipo, eu tava com 25 anos, né, no segundo ano. Gente, que privilégio você saber disso quando você é mais nova. É bem menos... pouco na cabeçada, né? Não, assim... Você mudar macaco velho, sabe? Assim, e olha, que não era que eu era velha, 25 anos mesmo. Hoje eu não me considero velho, imagina 25 anos, né? Essa aqui já tem muita bagagem, Exato, tem muita coisa pra desconstruir. É muita coisa, é muito hábito, é muito pensamento, uma desconstrução muito profunda, porque Deus quer de coração, Deus não quer prática. Deus quer alguma coisa lá dentro. Porque mudar a parte externa é muito fácil. Agora, mudar lá dentro é desesperador, porque é muito profundo, é tirar o negócio lá de dentro e você ficar sem aquilo, às vezes você fica sem ar. Enfim, e aí eu fui... E aí no meu terceiro ano, eu nunca me esqueço, já estava no segundo semestre do terceiro ano, a gente teve uma aula com a Dulce e com o Paulo Santana. E aí eles estavam falando sobre feminilidade e masculinidade. E aí eu lembro que eu surtei nessa aula. Surtei. Eu encontrei a Dulce esses dias, eu perguntei, Dulce, você lembra que eu surtei na sua aula? Ela falou que não, glória a Deus, obrigada, Senhor. Que, gente, sério, pensa numa pessoa surtada na aula. Porque eu comecei a ouvir coisas que até, assim, eles já deviam ter falado, mas assim, Deus estava me trabalhando em tantas outras coisas que ele falou, calma, vamos uma coisa de cada vez, senão você, ó... Só que naquela vez Deus falou, não, agora vai, minha filha, porque agora chegou a hora. E aí ela começou a falar sobre feminilidade, sobre o que Deus queria da mulher. Menina, aquilo começou... Parecia assim, que só tava eu e ela e ele na sala. Não tinha mais ninguém. Sério, eu bati na mesa. Eu suava... Assim, era uma coisa, assim, que hoje eu me lembro, assim... O sentimento que eu tive na época, tipo assim... Tem alguma coisa errada. Não é possível. Não, Deus não fez isso comigo. Não. Isso aqui tá errado. Até agora tava tudo certo. Não, isso não dá pra ser assim, pessoal. Não dá. Gente, eu entrei num surto tão grande que eu falei assim... Acabou. O que minha vida foi até agora? Um erro. Total. Eu tô aqui. Um erro de percurso de Deus. Deus, acho que esqueceu de mim em algum período da minha vida. E eu tô aqui perdida, sem ter pra onde ir. Porque eu fiquei em pânico. Porque eu falei assim, a minha vida toda tá fora da vontade de Deus. Esse era o pensamento que eu tive na época. Eu fiquei muito mal. Acho que foi o segundo momento mais sinistro da minha vida depois daquele, foi esse. Porque pensa na pessoa que estava super empolgada, falando aos 4 cantos de tudo que estava aprendendo e de repente assim, não, você está fazendo tudo errado. De novo! Eu falei, não é possível. E aí acabou o terceiro ano e eu fiquei mal, muito mal, porque eu falei assim, o que é que eu estou fazendo neste seminário? Pra que eu vou pro 4º ano? Pra fazer o quê? Pra fazer nada. Eu não vou poder fazer nada. Eu não vou poder fazer nada do que eu tô fazendo. Tá tudo errado. Pronto. Pra quê? Gente, é sério, eu quase desisti do seminário. Eu quase desisti, falei que não vou voltar mais, porque não tem motivo nenhum. E Deus permitiu que eu não fizesse isso, né? Que eu não abandonasse o negócio. Aí eu lembro que eu cheguei no 4º ano e eu tava voltando da academia com um amigo meu, a gente tava só
porque a gente é obrigado, né, a fazer aquele exercício físico e tal. E estava voltando, e eu acho que ele nem sabe disso. Eu não sei se eu já contei pra ele. Que ele só me fez uma pergunta. Ele falou assim, Fabi... Porque eu tava, assim, indignada, né? Eu falava de um jeito super indignada. Não, porque não sei o quê... Aí ele só perguntou isso. Ele falou assim, Fabi, mas se Deus falasse assim pra você... Você vai me glorificar muito se durante um ano você limpasse o banheiro da sua igreja. Você ia falar que você era boa demais pra isso? Ai, menina, aquela pergunta acabou comigo. Com qualquer pessoa, né? Com qualquer pessoa. Porque aquilo, parece que Deus enfiou uma faca no meu coração. Eu sentei, sério. Eu acho que eu assustei ele. Porque eu sentei na árvore e comecei a chorar. Ele, o que aconteceu? O que eu falei? Aí eu falei assim, pode ir embora. Me deixa aqui em paz, por favor. Você já fez o que você tinha que fazer. Menina, mas eu chorava tanto. Porque naquele momento, acho que Deus falou muito comigo, sabe? Ele falou assim, você tá achando que você é muito boa, minha filha. Mas o bom é que sou eu. E o que eu te dou, eu sei como usar. Eu sei pra que usar. Não é você que fala. Não foi você a vida toda. E se eu deixei até aqui, foi plano meu. Mas agora eu quero que seja diferente. E você é quem pra falar? Aí veio Jó na minha mente. Você tava onde quando eu fiz tal coisa? Nossa, eu me senti tão pequena naquele momento, tão pequena. Eu falei, Senhor, me ajuda. Porque eu tô tão errada que eu nem tô conseguindo ver o meu erro. E aquilo foi muito... E aí, a partir daquele momento, eu falei assim, ok, tô tudo errada, mas bora, vamos de novo, né? Tentar acertar. E aí, naquele momento, eu comecei a conversar com todos os professores do seminário. Pra entender a posição que eles tinham sobre o Ministério Feminino. Todos. Marquei reunião com todos. Cada hora, todos os professores, Davi Manque, Jairo Moreira, todos eles. Carlos Osvaldo. Ia por um. O que a Bíblia fala sobre o Ministério Feminino? Eu lá anotava. Me indica livros. Lia, comecei a ler todos da vida. O Marcelo Dias era meu professor de grego. Ele sempre passava um texto pra gente estudar. E aí eu falei assim, não, eu preciso estudar. Quando fala em Timóteo, né? Que a mulher tem que aprender muda. Eu preciso estudar esse texto. Por favor, me ajuda. Vamos estudar. E nós éramos em 5 meninas. E eu convenci todas que a gente tinha que estudar esse texto. E nós estudamos esse texto. E aquilo, Deus falou tanto comigo, tanto, assim, que foi tão tremendo, assim, sabe? Porque, assim, eu fui vendo na palavra, eu me dediquei muito, sabe? Eu comecei a ler, e cada leitura, cada coisa, Deus rasgava o meu coração. Deus, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele rasgava, mas ele estava ali, sabe? Para me consolar, para falar assim, não, eu tô aqui com você. Foi para isso que eu te criei, então eu vou te ajudar. Você não é um erro, você é uma construção minha. Eu fui te transformando no meu tempo. Você tem um propósito. Fui eu que te criei, fui eu que te chamei, fui eu que vou te usar. E aquilo me confortava, mas olha, eu vou dizer pra você, não foi fácil, não. E aí, no meio dessa confusão louca que eu estava, que eu não sabia nem quem eu era na vida, eu conheci meu marido. Olha como Deus tem senso de humor. Eu lembro que eu tava no primeiro semestre ainda tava bem na confusão, assim, eu já tinha, né, o menino já tinha feito aquela pergunta, mas eu tava bem assim, né, ainda tava, tipo... E eu lembro que eu fui na minha igreja, eu tava bem mal, porque eles estavam me colocando um monte de coisa pra fazer, eu tava conduzindo liturgia, tudo, e Deus já tava assim, sabe, tipo, não é isso que eu quero pra você e tal, então eu tava muito mal. Aí eu lembro que... Aí depois, como eu conheci o Thiago, aí tem que ser uma outra coisa, porque senão eu vou ficar aqui pra sempre falando. Mas eu lembro assim que a gente só tava falando por e-mail, nós dois, a gente tinha se encontrado no PV, a gente tava falando por e-mail, que eu fiz uma entrevista com ele e tal, Aí nesse dia eu mandei um e-mail pra ele, respondi, falou assim, ora por mim que eu tô muito mal. Pessoa intensa, né? Nem tá falando nada, não é nada da pessoa e pede oração. Eu acho que eu tava tão louca que eu queria ser alguém ora por mim, que aconteça algum desastre. E aí eu acho que ele ficou preocupado. Porque ele, tipo assim, nossa, a menina, né, nem tô falando com ela direito, tô pedindo oração, acho que o negócio tá feio, né? E ele era pastor já na época. Aí ele falou assim, me dá o seu número de telefone, tá? Então a gente não se falava. Que aí eu te ligo quando você chegar no seminário, né? Aí eu falei, tá bom.
Aí, nesse dia na igreja, aconteceram muitas coisas muito difíceis. Eu só sei, assim, que eu tava mal. Mal, porque Deus tava, assim, tipo... Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? O que é pra eu fazer? E o povo... E tinha um pastor convidado que veio me perguntar justo nesse dia. Tá terminando o curso pra ser pastora? E eu, assim, não sabia nem que músculo que eu mexia do rosto, né? E aquilo, assim, tipo... Meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? E aí eu sei que foi nesse dia que o Thiago me ligou. A gente se falou pessoalmente uma vez, trocamos alguns e-mails, e essa foi a primeira vez que nós falamos por telefone. Eu tava na lavanderia, do lado do quarto do PV, sentada do lado da máquina de lavar, porque eu não podia entrar no quarto falando, porque já tinha gente dormindo. E eu sei que eu falei com ele, acho que durante umas 2 horas, chorando, praguejando, loucamente doida. E ele casou com você. Não, então, mas veja bem. E ele era pastor. Agora pergunta, o que ele estava estudando com a igreja nessa época? Ele tinha acabado de fazer uma apostila sobre masculinidade e feminilidade. Olha só. Ele tinha todos os textos na ponta da língua para me falar. Então, tipo assim, eu comecei a chorar. E ele vinha com todos os textos, calmamente, falando. Gente, ele consolou tanto meu coração que eu parei de chorar, orou por mim e tal, desliguei. Eu nunca me esqueço que a minha filha de quarto, né, que era a única que sabia que eu tava, assim, né, conversando com ele. Quando eu falei pra ela, assim, você é louca! Você nunca falou com o menino! E quando fala tudo isso! Esquece, né? Esquece que, tipo assim... Aí, na hora, me caiu a ficha. Eu falei, nossa, é verdade, né? Eu falei, mas tudo bem, Deus colocou ele na minha vida pra me ajudar. Porque eu tava louca ontem. Eu tava, assim, a ponto de nunca mais querer voltar pra minha igreja. E ele acalmou meu coração. Ele ministrou a palavra. Ele falava muito texto bíblico. De cabeça. Porque ele tava fazendo apostila. Uhum. Então, aquilo me acalmou muito. Eu falei, beleza. Ele veio na minha vida só pra isso. Tudo bem, ele não vai me ligar mais. Eu entendo ele. E aí, ele me ligou. E mandou, porque ele ia pra Atibaia e ele queria me encontrar pessoalmente. Aí, a minha amiga... Agora eu que tô com medo dele. Ele que deve ser o louco. Porque depois de tudo que você fez, ele ainda quer encontrar com você. Então o problemático é ele. E aí eu ria tanto. Eu falava assim, eu não sei, menina. Eu só sei que bora, né? Vamos... E aí sabe aquele filme Como Perder um Homem em 10 Dias? Fui eu. Você fez exatamente. Tudo. Nem foi em 10 dias. Acho que foi em 5, né? Que eu fiz tudo. Porque aí, quando eu encontrei com ele pessoalmente, eu tava tão aflita pra tentar explicar pra ele por que eu fui tão louca naquela noite... Praguejando Deus. Gente, eu praguejei Deus. Tipo assim, Deus não sabe o que tá fazendo comigo. E aí eu queria explicar. E aí eu falei demais, entendeu? Isso assim, ele me contou depois, né? Na época, assim, eu não tinha me ligado. Mas aí depois ele falou assim, você falou bastante aquele. E aí depois, assim, mas enfim, né? Meu marido persistente, um homem de Deus, né? Aí depois, mais pra frente, quando a gente já tava noivo e tudo mais, né? Ou casado, eu não lembro. Aí eu perguntei pra ele assim, amor, por quê, né? Você continuou firme, mesmo a pessoa louca que eu tava. Porque ele já era pastor, entendeu? Uma pessoa nasceu no lar cristão, já era pastor, consolidado, já sabia o que queria, tava ensinando sobre masculinidade e feminilidade, e eu não sabia nem quem eu era na vida, entendeu? Aí, sabe o que ele me falou? Que é o que eu falo pra todos. Então, ó, meninas, escutem. Ele falou assim, eu via em você um desejo verdadeiro de agradar a Deus, eu só não sabia como. Que legal. E aí hoje eu falo pra todas as meninas solteiras, eu falo assim, cuida do seu coração, deixa Deus fazer o resto. Porque olha, o que eu fiz pra perder o meu marido, eu caprichei. Porque olha, não foi fácil, não foi brincadeira, não. Mas ele via o que tava lá dentro, porque foi Deus que mostrou pra ele, não foi porque... Eu nem conseguia mostrar, eu nem sabia que eu tava querendo fazer isso direito, eu tava tão desorientada. E ele, quando ele falou isso, eu nem sei se ele lembra, mas eu lembro que pra mim foi muito marcante isso, que eu falei assim, nossa, como Deus é bom, né? Então, assim, eu falo sempre pras meninas do seminário, né? Eu falo assim, descansa em Deus, sabe? Cuida do seu coração, ama Deus de todo o coração e deixa Ele fazer o resto. Ele vai fazer na hora dele, sabe? O mais improvável vai acontecer. Enfim, e ele me ajudou muito nesse processo, né? Porque ele sabia todas as respostas. Então, ele foi, assim, tipo, meio que um discipulador também, né? A gente foi conversando, foi orando juntos. E foi um período, assim, de namoro que eu e ele, a gente acompanha muitos casais hoje, né? Casais de namorados, de noivo. E a gente fala muito isso, que a gente também foi acompanhado na época pela Cindy e o Davizinho. E eu lembro que a Miriam também me falava isso. Namoro é época de brigar. Não assim, né? Brigar, mas de colocar pra fora, sabe? Então, nosso namoro foi muito isso. Porque imagina, eu vim de uma família completamente diferente. Uhum. E ele veio de uma família completamente cristã, bíblica, que deve fazer tudo.
Então, assim, o choque de mundos era muito grande. Então, tipo, a palavra é óbvio. A gente teve que começar a cortar do nosso vocabulário. Então, a gente discutia muito nesse sentido. Tipo assim, pra mim, era algo assim, coisas pequenas. Pra mim, tipo, sério? Isso também? E, tipo, aí a gente discutia, orava, e aí a gente se resolvia depois. E, então, foi um discipulado muito intenso. E que eu fui orando, e eu falava pra Miriam, mas é normal assim, a gente discutir tanto? Assim, ela falou, é normal discutir, agora é a hora de discutir. Vocês têm que ver como vocês saem dessa discussão, né? Se vocês se entendem, vocês, né, veem que Deus está unindo vocês ou não. E eu vi que cada vez mais eu estava mais próxima dele nesse sentido, porque a gente estava querendo a mesma coisa. Os dois queriam muito agradar a Deus, né? E ele via isso em mim, eu vi isso nele, né? Eu via que ele estava querendo me ajudar e ele via que eu estava querendo ser ajudada. Né? Por mais assim, não era aquela coisa assim, não era tipo, ai, nossa, estou sempre... Não, eu oferecia muita resistência ainda. Mas no final das contas eu cedia, porque era isso que eu queria. Eu falava, não, eu pedi tanto, e agora Deus está me dando, eu não vou negar. E a gente foi indo, e aí o meu 4º ano chegou a data de eu ir pro meu 5º ano, que eu tinha que fazer o estágio que eu assinei na ata. Só que eu sabia que se eu fosse para lá, eu ia fazer tudo aquilo que eu achava que eu não devia fazer. E aí foi um momento muito tenso, muito crítico para mim, porque eu falava assim, eu preciso terminar meu seminário, eu assinei uma ata, eu me comprometi, e agora? Aí o Tiago, sabiamente, me ajudou a montar um projeto, assim, eu mostrei para ele, ele falou, olha, fala 1000 coisas, porque aí eu comecei a ver o quanto de coisa que eu poderia fazer, que não era aquela coisa que eu achava, não posso fazer nada, não. Eu comecei a ver, tipo, 1 milhão de possibilidades. Então, gente, eu fiz um projeto de estágio que eu fazia tanta coisa que não ia me sobrar tempo para nada. E apresentei para eles, para fugir daquilo que eu não queria, que era toda aquela parte do ensino para homens, para, né, uma liderança tão, né, proeminente assim e tal. Mas tinha muita coisa para fazer na igreja, não tinha problema, assim, não teria falta de coisa. Só que aí, quando eu apresentei, eles me chamaram. Então, agora a gente quer... Me chamaram no conselho. E aí, o Thiago foi, minha mãe foi e eu fui. E aí, o negócio não foi muito bom, assim, né? Porque eu tentei. Porque o Thiago, assim, uma coisa que o Thiago me instruiu muito, que até hoje, pra mim, é muito... Sempre eu lembro disso que ele falou. Não adianta você falar que você é submissa. Você tem que agir em submissão. Então, não adianta você querer falar pra eles que você mudou sua posição sobre feminilidade e chegar lá você brigar com eles. Você vai estar sendo totalmente incoerente. Então, você vai em submissão às suas autoridades. E aquilo mudou tudo, porque, gente, eu já tinha ido em várias reuniões de conselho, barraqueira total, brigando com os presbíteros, montando dedo, nanana. E eu falei, eu vou ser diferente em nome de Jesus. E eu fiquei muito tranquila, muito de boa, muito quieta, muito assim, tentando ser o mais tranquila possível. Só que eles foram perguntando, e eles foram perguntando, e eles foram me secando, né? Porque eles começaram a perceber que o negócio estava diferente. E aí chegou uma hora e falou assim, mas então, você acha que você não pode mais pregar no culto do domingo? Você acha que você não pode mais dar escola dominical para todo mundo? Aí eu tentei ser o mais, assim, não, eu acredito que Deus não quer isso de mim, né? Então eu não me sinto mais à vontade. Mas por quê? Você acha que a Bíblia está falando isso? Aí não tem jeito, né? E aí eu tive que falar, eu acho que a Bíblia tá falando isso, menina. Aí quem virou barraqueiro foi um dos presbíteros que bateu na mesa. Então quer dizer que a gente tá fazendo o que a Bíblia não manda? E aí eu fui assim, né, me achando, tipo assim, eu falei, meu Deus, me ajuda, por favor. E aí eles começaram, assim, uma discussão, um monte de perguntas. Eu falei, então você quer fazer estágio aqui? Se uma jovem for perguntar pra você, o que você vai falar? Aí eu até tinha conversado com o Thiago, né? Eu falei assim, olha, eu vou direcionar ela para outro líder. O que ela quiser saber sobre isso, eu me comprometo diante de Deus, de vocês, que eu não vou ensinar. Eu direciono. Eu sabia que isso ia ser super difícil. Mas eu falei, eu preciso honrar minha palavra. Eu falei que eu ia fazer estágio lá. Eles me sustentaram o seminário todo. Eles não pagaram absolutamente tudo, mas 90% dos meus seminários pagaram. Eu tinha esse compromisso com eles. Eu queria... Justamente o que o Thiago falou, eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Então, eu tava super disposta a me matar por dentro para cumprir. Aí eles ficaram muito... enfim, aí eles falaram assim, pode sair que a gente vai deliberar. Aí eu saí falando, não sei o que vai ser, não tenho a mínima ideia. Enfim, quando eu voltei, gente, pasmem. A decisão deles foi o seguinte. Nós te liberamos do estágio, você não precisa fazer o 5º ano aqui, e nós vamos pagar o seu 5º ano inteiro. Obrigada, Nossa. Um beijo, tchau. Pensa na minha cara. Oi? Tudo que você não esperava. Eu fiquei assim, oi? Como assim?
Pode dar o contato da igreja lá pro seminário que a gente vai pagar. Tipo assim, eu nem via o boleto. Porque o quinto ano é mais barato, né? Eles davam direto pra igreja, a igreja pagava. Eles me liberaram do quinto ano. Eu fiquei assim, não, é só Deus, né? Quando isso aconteceu, eu não tinha dúvidas mais que era isso que Deus queria pra mim. Eu tava fazendo a coisa certa. Não tem como ter dúvida depois disso. E aí eu, enfim, consegui estágio numa outra igreja que foi super tranquila, né? Eu cuidei do departamento infantil e tudo mais, né? Eu liderei o departamento infantil durante 1 ano. E, enfim, assim, eu vi, assim, a mão de Deus tão, assim, sabe? Tipo, conduzindo todas as coisas, que eu fiquei, assim, tão em paz, que eu falei assim, Senhor, é isso que o Senhor deseja. Porque não tinha como eu, né? Mas, assim, eu vou falar, não foi fácil, porque, assim, eu fiquei naquela igreja dos 8 aos 28, trabalhando loucamente, fazendo muita coisa. No último dia que eu fiquei lá, que era o último culto, né, que eu ia ter férias e não ia voltar mais, o pastor não falou para a igreja. O pastor não orou por mim. A minha avaliação de estágio foi péssima. Eu sempre tirava 9, 10. Quando eu abri, ele estava conversando. Ele só fez assim, ó, sua avaliação. Eu peguei. Quando eu fui abrir no carro, tinha 6, tinha 7. Menina, mas eu chorei tanto, tanto. Porque eu falei, é o preço. É o preço que eu paguei. Porque, assim, foram 20 anos naquela igreja. Eu não tive um culto de despedida. Eu não tive uma oração. Simplesmente eu saí e acabou. Só que, assim, eu não guardei mágoa deles. Porque quando eu casei, eu convidei todo mundo. E eles foram num ônibus no meu casamento. Que legal, né? E eu louvei muito a Deus. Porque eu amava aquelas pessoas. Elas cresceram comigo. Elas fazem parte da minha vida. Eu não tenho raiva de ninguém. Porque eu sei que Deus usou eles para moldar o meu caráter. Então, assim, eu fiz a minha parte. Se alguém pode ter alguma coisa, algum erro, mas não sou eu. Porque eu fiz tudo que eu podia. Eu amei aquelas pessoas do meu jeito. Eu pedi perdão para elas. Na época que Deus começou a transformar meu coração, vendo na barraqueira. Eu teve uma época que eu só saía pedindo perdão para todo mundo. Eu saía desencavando os pecados lá de trás. E, gente, assim, eu fiz o que, assim, eu vou dizer para você, assim, eu não vou dizer que, fiz tudo, né, sou perfeito nem nada, mas, assim, eu fiz aquilo que Deus estava me pedindo, sabe? Não foi fácil, não foi tranquilo, não foi... Mas foi do jeito que Deus fez e, assim, eu louvo muito a Ele. E, assim, foi todo esse percurso. Que aí eu casei e aí, a partir do meu casamento, assim, eu acho que realmente as coisas começaram a... Ainda tinha muita coisa para aprender. Olha, Fabi, o tempo não passa. Uou, eu olhei ali e falei, gente! Já foi! Mas eu queria que você falasse, desse uma última palavra para as mulheres de encorajamento, com tudo isso que você viveu, com isso que você aprendeu, porque muitas vezes a gente acha que caminhar com o Senhor é andar em pastos sempre verdejantes. E você foi contando que você foi passando por várias crises, várias coisas. E nem conseguimos chegar lá depois que você casou. Que eu até contei pra sua irmã esses dias. Eu falei assim, você lembra que uma vez a gente foi lá na casa da sua mãe e você virou e falou assim, Fabi, você não vai dar água pra eles beberem? Você não vai oferecer nada? E aí depois eu fui na sua casa, depois que você casou. Você quer pão de queijo? Você quer não sei o quê? Você lembra que eu falei pra você? Eu falei, Deus existe. Ai, milagres são reais. Amém, Senhor. Eu comecei a cozinhar quando eu casei, né, Carol? Eu olhava. Parênteses. Mas é que eu olhava assim, tudo aquilo, eu falei, não é possível, não pode ser real. Mas é quando a gente está disposto a viver para Deus. Então, eu queria que você desse um recado de encorajamento para a mulherada. Olha, gente, com Jesus tudo é possível. Eu sou fruto da obra maravilhosa do Senhor. De uma mulher feminista que achava que só queria trabalhar, que eu falava, eu não vou aprender a cozinhar, não vou aprender a fazer nada, porque eu vou ter quem faça para mim. Hoje eu tento inculcar nas minhas filhas o amor pela família, o amor pelo lar. Hoje eu sou casada com um pastor, professor, missionário, que eu amo demais e que a minha família hoje eu sei que ela é para a glória de Deus. E eu sei que isso não aconteceria se não fosse o Senhor, e se não fosse a minha disposição de realmente seguir a palavra dele, porque aquilo que está na palavra dele funciona, dá certo. Não é fácil, mas é o único caminho, não tem outro. Então, assim, o que eu falaria, sigam o que a palavra de Deus fala. É o único caminho, é o melhor presente que a gente pode ter. Nós, como mulheres, a feminilidade que Deus preparou pra gente, ela é maravilhosa.
eu fui para outros caminhos e eu sei que elas não levam a gente para o melhor lugar. Só aquilo que Deus quer. Então, eu incentivo. Não é fácil, às vezes, mudar, né? Eu mudei tarde também, assim, né? Tem gente que acha que talvez possa mudar até mais tarde, mas é o único caminho. É o único caminho a ser seguido. Então, vale a pena, viu? Hoje eu colho frutos e sei que onde eu estaria se não fosse o Senhor? E eu não tenho outro lugar que eu quero ir, a não ser os pés da cruz de Cristo. Amém. Fabi, amei ter você aqui comigo. A gente tinha que ter combinado de gravar uns 3, 4 episódios de uma vez. Eu quero te dar um presente que a gente dá para todas as pessoas que vêm aqui. Obrigada. É o quadrinho do nosso podcast. Olha que lindo. Que é muito a resposta daquilo que você tem dito para o Senhor. Eis aqui a serva do Senhor que cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Muito obrigada. E que você volte outras vezes para continuar contando a sua história, que eu tenho certeza que tem muita gente que vai querer saber mais. E um beijo pro Thiago, um beijo pras meninas. Beijo, Catarina, beijo, Bia. Te amo demais, vocês. Elas falam, a Carol não é minha amiga, é amiga delas. Com certeza. Com certeza. E agora ficou gravado e registrado. E eu quero deixar um recadinho pra você. Gente, pega esse link, manda pra muitas pessoas, pra que elas possam assistir, pra que elas possam ser abençoadas e se sintam encorajadas a caminharem com o Senhor, apesar das dificuldades, das circunstâncias. Como a Fabi falou, é o único caminho pra gente viver. Que Deus abençoe você. Eu e você temos um encontro aqui na semana que vem. Eu espero você lá. Um grande beijo. Tchau, tchau.